Olá, amigos, professores, professoras e orientadores educacionais de Brasília e do entorno. Este é o TV Simpro e eu sou Paula Nogueira. Estamos transmitindo direto da TV Comunitária de Brasília. O TV Simpro vai abordar neste programa a greve geral do dia 28 de abril. Conosco aqui no estúdio, Rodrigo Rodrigues, que é secretário-geral da CUT Brasília. Oi, Rodrigo, tudo bem? Olá, Paula, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Bom, primeiramente vou pedir para você falar para a gente a respeito da greve que vai ocorrer no dia 28, né? Qual é a estimativa de categorias que vão participar desse dia de mobilização? Olha, Paula, primeiramente, fora Temer, né? Que é a razão principal dessa greve geral que está sendo chamada para o dia 28. Nós estamos vivenciando um processo de golpe no Brasil, que é um golpe contra a classe trabalhadora, um golpe que tenta retirar direitos conquistados historicamente com muita luta pela classe trabalhadora. E em todo o Brasil há uma intensa organização para a garantia e a defesa desses direitos. Aqui em Brasília nós temos mais de 30 categorias que estão organizadas através de seus sindicatos, sendo convocadas a paralisarem as suas atividades na sexta-feira agora, no dia 28, nessa greve geral. Mas em todo o Brasil nós temos muita gente se organizando. Há uma característica muito forte nesta greve geral, que difere um pouco dos movimentos que nós tivemos no ano passado, e tivemos muitos dias nacionais de luta e paralisação, mas este dia 28 tem sido feito de uma forma extremamente organizada pelos sindicatos, que estão divulgando a data da greve, convocando as categorias para assembleias, fazendo com que essas assembleias debatam e discutam o temário da greve geral e aprovando a paralisação da categoria. Então, aqui em Brasília, nós temos mais de 30 sindicatos que estão nessa organização já definidos. Existem assembleias que acontecem hoje, existem assembleias que vão acontecer amanhã e ainda na quinta-feira para aprovação de paralisação e adesão à greve geral. Mas a nossa expectativa é de que tenhamos uma paralisação das atividades em Brasília e em todo o Brasil. Perfeito. Bom, nós informamos que o TV Simpro está sendo transmitido, além de ser transmitido pelo canal 12 da NET, ele também está sendo transmitido no nosso site, da TV Comunitária de Brasília, e você que está assistindo pela fanpage do Simpro ou pela fanpage da TV Comunitária, você pode mandar a sua pergunta aqui para o TV Simpro, que o Rodrigo vai responder ao vivo. Então, quem estiver acompanhando aí pelas redes sociais, pode enviar a sua pergunta e nós vamos responder, não é isso, Rodrigo? Exatamente. Bom, vamos lá. A respeito dessa atividade do dia 28, já existe uma programação ou isso ainda está sendo debatido? Olha, Paula e todo mundo que está aí nos assistindo, a programação do dia 28 é greve, é paralisação das atividades. O mais importante é que os trabalhadores e as trabalhadoras não vão trabalhar no dia 28. É essa a nossa programação principal. Mas, obviamente, existe uma série de programações que estão sendo previstas. Movimentos sociais estão se organizando para fazer atividades de agitação. O setor comercial sul, nós vamos ter vários movimentos se organizando para poder fazer uma agitação com quem, por algum acaso, estiver furando a greve, né? Mas nós vamos ter piquetes, o setor bancário sul é um ponto de concentração importante que nós vamos ter piquetes dos sindicatos que farão lá. Nós teremos paralisações e piquetes na porta dos ministérios para chamar as pessoas que furaram a greve a aderirem, né? Nós vamos ter atividades em vários órgãos públicos e também vamos ter pelas ruas das cidades algumas atividades acontecendo. Então há uma programação. O site da CUT Brasília vai fazer essa divulgação dentro em breve. As categorias, os trabalhadores e trabalhadoras podem acessar, mas amanhã, pela manhã, a partir das 9 horas, vamos ter uma plenária na CUT Brasília para orientar, para divulgar e para debater como vai funcionar o dia 28. Mas eu gostaria de reforçar aqui, dia 28 é dia de greve. É dia de paralisação das atividades em Brasília e no Brasil. Perfeito. Bom, é bom sempre lembrar qual é a pauta do debate, né? Claro. Não é uma paralisação comum, nós vivemos um momento bem delicado no nosso país e é importante relembrar quais são os pontos de pauta dessa
paralisação, não é isso? Correto. É muito importante a gente ter clareza do que está acontecendo. Nós não vivemos um momento delicado no país, nós vivemos um golpe, vivemos um regime de exceção no país. Nós tivemos um golpe e que já dizíamos há 2 anos atrás que o golpe não era a tentativa de impedir o governo de uma presidenta eleita. O golpe, na verdade, é entregar a riqueza brasileira, é retirar direitos da classe trabalhadora e transformar esse país num local mais apropriado para a exploração empresarial e capitalista de forma descontrolada, ou com um mínimo de controle para o direito dos trabalhadores. O que nos move, principalmente para essa greve geral no dia 28, é a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. É a tentativa de impedir que trabalhadoras e trabalhadores tenham acesso à previdência pública, tenham acesso às suas garantias previdenciárias, impondo contribuições absurdas, retirando das mulheres o direito de aposentadoria em tempo menor do que a dos homens, apesar do sobretrabalho, e também a tentativa de impedir o acesso ao serviço de assistência social. Isso significa a reforma da Previdência, é impedir trabalhadores de terem acesso ao que é seu direito. A reforma trabalhista, complementando, fragiliza as relações de trabalho, coloca trabalhadores numa situação extremamente complicada, sem jornada de trabalho definido, com exploração pela terceirização, que é uma extrema precarização, mas também coloca a representação sindical num patamar muito desqualificado, fazendo com que os trabalhadores não tenham aquelas entidades que legitimamente defendem seus interesses, legitimamente defendem os interesses da classe trabalhadora, que são os sindicatos. O que querem fazer é pulverizar a representação sindical para que não tenhamos organização a ponto de lutarmos pela garantia dos direitos. Claro. Bom, Rodrigo, amanhã na CUT, às 9 horas, vai ocorrer uma plenária para discutir justamente essas ações do dia 28, não é isso? Exatamente. É uma plenária que a CUT está chamando, seus sindicatos, mas é uma plenária aberta à militância. Nós vamos fazer uma discussão de análise de conjuntura, de como está a lógica dentro do Congresso e também da organização da luta, e vamos dar orientação à militância sobre como ela pode agir ou como os sindicatos, como os sindicalistas devem agir no dia 28. Então, teremos essa plenária. Temos presenças confirmadas para fazer esse debate de conjuntura conosco. O senador Lindbergh Farias estará lá conosco, a deputada Érica Cocai e também o deputado Paulo Pimenta estarão lá conosco para ajudar na análise dessa conjuntura. Mas o mais importante é a militância, é o dirigente sindical que vai orientar a classe trabalhadora sobre como agir no dia de greve geral. É uma construção coletiva, então, de ações, né, Rodrigo? Não é uma construção só da CUT. É importante frisar que a data do dia 28 foi definida por todas as centrais no país, é uma convocação coletiva de todas as centrais sindicais, mas também é uma convocação das frentes Brasil Popular, da Frente Povo Sem Medo, dos movimentos que compõem essas duas frentes que estão convocando a paralisação do dia 28. Perfeito. Bom, no dia 1º também tem o 1º de maio da classe trabalhadora, uma outra atividade importante. O que está sendo planejado nesse dia? 1º de maio é o dia do trabalhador e da trabalhadora, é o dia da classe trabalhadora, é um dia de discussão, conscientização, de luta, e é um dia que marca os avanços nas nossas conquistas. Então, a CUT, junto com as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, está programando uma atividade que vai acontecer na Torre de TV a partir das 9 horas da manhã, que vamos ter muito debate, vamos ter discussões, vamos ter atrações culturais que apresentarão lá para as pessoas que estiverem, vamos ter atividade para as crianças, pode levar seus filhos. Todo mundo pode participar. Todo mundo deve participar, a classe trabalhadora está convocada a estar lá na Torre de TV, vai ter música, debate, conversa, brincadeira para criança. Então, é uma programação completa que pretendemos ser um dia que marque o dia 1º. Só é importante aqui frisar uma coisa, este ano de 2017, nós estamos completando, e no dia 28, inclusive, completaremos 100 anos da primeira greve geral que aconteceu no Brasil e 100 anos da Revolução Russa, que é um marco do avanço dos direitos da classe trabalhadora. Um momento histórico. Um momento histórico.
Vale a pena lembrar que no momento desse de posicionamento da sociedade como um todo, se passaram 100 anos e ainda precisamos lutar sempre, né? A luta é a única forma de garantir avanços e conquista de direitos. Perfeito. Bom, vocês que estão nos assistindo através das redes sociais e também no site da TV Comunitária de Brasília, podem enviar a pergunta aqui para o TV Simpro, que o Rodrigo vai responder ao vivo. E quem quiser saber mais a respeito de qualquer uma dessas atividades, pode acessar o site da TV Comunitária de Brasília, que é o tvcomunitariadf.com, também o site do Simpro, simprodf.org.br e o site da cultbrasilia.org.br, não é isso? Muito bem. Perfeito. Bom, Rodrigo, você fez uma viagem recentemente ao Japão. Isso. Né? Estive agora em janeiro no Japão. Isso. E foi uma viagem a trabalho pela CUT, não é isso? Sim, foi uma viagem que eu fui representando a Central Única dos Trabalhadores no intercâmbio com o governo do Japão e a Central Sindical Japonesa. Foi uma viagem que eu fiz para conhecer a lógica de organização do trabalho no Japão. E qual foi a sua avaliação dessa viagem? Bom, a viagem em si foi maravilhosa, né? Conhecer outro país, um país avançado e desenvolvido como o Japão é bom, mas o preço do avanço e do desenvolvimento também é na mesma proporção da exploração do trabalhador e da trabalhadora. Nós vivenciamos lá no Japão uma realidade muito dura aos trabalhadores e trabalhadoras. A falta de direitos, a falta de acesso à previdência, a privatização enorme dos serviços públicos, né? Todo serviço essencial à sociedade é privatizado e o trabalhador tem que arcar do seu salário, do seu bolso para poder ter acesso a serviços essenciais, como a própria previdência. Mas principalmente é a extrema exploração da jornada de trabalho. Há uma lógica de jornadas curtas de trabalho, de 6 horas, 4 horas, com baixíssimos salários, o que obriga o trabalhador a ter 2, 3 empregos para conseguir ter um mínimo de sustento. E isso já foi notícia aqui no Brasil, inclusive, tem levado a muitas mortes por exaustão, por depressão, a suicídios. Então, a lógica de exploração do trabalho no Japão é absurda. E parece-me que é uma ordem nacional, uma ordem internacional, que é o que estão querendo implementar aqui no Brasil. Né? As reformas trabalhistas e reforma da Previdência do governo golpista do Temer tenta colocar no Brasil as mesmas lógicas de extrema exploração. A diferença é que o Japão é um país rico, né, que pode garantir a seus cidadãos uma qualidade de vida melhor. O Brasil, o que tentam fazer é unicamente potencializar o lucro máximo de banqueiros e empresários. É um custo alto pelo avanço, né? Não é um custo pelo avanço, é uma extrema exploração para não haver nenhum tipo de desenvolvimento social, claro. Não haver nenhum tipo de distribuição. É importante esse tipo de intercâmbio porque muitas vezes as pessoas acham que internacionalmente está tudo ótimo e não está, na verdade. Não está. O que assistimos no mundo é um perigoso e difícil retrocesso, principalmente um avanço do conservadorismo no mundo. Nós temos lá a eleição na França, com resultado horrível para o segundo turno, as eleições nos Estados Unidos, que elegeu um presidente... enfim, né, assim, é um retrocesso muito grande. A América Latina, que sempre foi um local de resistência da classe trabalhadora, também tem sofrido golpes atrás de golpes em vários países, e aqui no Brasil estamos nesse processo de resistência e precisamos nos fortalecer para a luta. Perfeito, Rodrigo. Bom, a gente tem uma pergunta aqui nas redes sociais, através da fanpage do Simpro, que é o seguinte: a Lília Rosa está perguntando se todos os professores vão ser obrigados a parar no dia 28. Olha, professora, a escolha da paralisação no dia 28 é como nós estamos falando. É um dia para evitar o retrocesso de uma vida inteira. O que estão impondo a você, professora, é a condição de ter que trabalhar até os 65 anos em sala de aula. É isso que precisa ser avaliado. Não é uma questão de qual é a obrigação. A obrigação nossa é lutar para defender os nossos direitos. Então eu espero contar com você nessa paralisação, porque o que estão querendo nos impor é esse excesso de trabalho
principalmente na nossa categoria, que é tão sofrida, que está perdendo aí a condição da aposentadoria especial, pois sabemos quais são as necessidades de antecipar a nossa aposentadoria pelo desgaste que a profissão nos faz. Perfeito. E é importante também que todas as categorias que puderem somar esforços façam isso, né? Exatamente. Nós estamos falando, os trabalhadores que têm os seus sindicatos, que não chamaram ainda a Assembleia, não se manifestaram, pressione o seu sindicato, cobre dele o seu posicionamento e venha para a greve geral. Venha, paralise as atividades, pois é um dia que nós temos que marcar uma virada na tentativa de retirar direitos da classe trabalhadora. Rodrigo, quais são as orientações para o trabalhador que vai participar da greve no dia 28, assim, a começar do início do dia? Vai ter transporte disponível? Espero que não. O sistema de transporte público no DF está anunciando a participação na greve geral. Então, ônibus e metrô vão estar aderindo à greve. Então, a orientação para o trabalhador é não vá trabalhar, né? Nós teremos algumas atividades que estão chamadas e a intenção nossa é que Brasília não funcione para que a gente marque isso no Brasil, em Brasília e em todo o Brasil. Aliás, o ramo do transporte é aquele que tem mais aderido à paralisação. Mais de 30 cidades estão com o sistema de transporte totalmente paralisados. Então, é importante que a gente entenda que é um dia marcante para a virada de jogo nosso, ou vamos perder direitos que são históricos, conquistados aí com muito custo da classe trabalhadora. Claro. Rodrigo, tem mais uma pergunta aqui, que é do Francisco Oliveira. Ele pergunta a respeito de como é possível convocar os professores para uma greve geral, logo após uma greve, na avaliação dele, sem sucesso, que foi o que acabou de acontecer, né? E ele alega que o sindicato não tem ido às escolas após essa greve anterior. Qual que é a resposta que você tem para o Francisco? Bom, professor Francisco, espero que você tenha estado na última assembleia, a assembleia que definiu o encerramento da greve que estávamos participando, e a primeira votação que tivemos na assembleia foi a adesão à greve nacional, a essa greve geral nacional. Então, a categoria, o tempo todo se discutiu a participação na greve geral. Eu discordo da avaliação que foi uma greve sem sucesso. Eu acho que não obtivemos a conquista imediata que esperávamos financeira. Mas toda greve ela é importante, pois ela organiza a classe trabalhadora, ela conscientiza os trabalhadores e ela demarca um ponto de debate entre trabalhadores e trabalhadores das categorias que participam. Se não fosse isso, o professor não estaria discutindo a própria greve em si, né? Então, fazer a avaliação da greve, ela é importante, eu acho que a opinião do professor tem que ser levada em consideração, mas toda greve, ela é conscientizadora e organizadora da própria classe trabalhadora e avanços vêm com a movimentação dos trabalhadores. Isso aí, temos exemplos históricos em vários países. Então, assim, nós estamos convocando, e a convocação não é só do sindicato, não é pela pauta específica da categoria, é uma greve da classe trabalhadora para a garantia de direitos trabalhistas que são fundamentais para nós, que é o que querem arrancar. Hoje o Congresso está lá discutindo a possibilidade de rasgar a CLT, rasgar direitos conquistados historicamente, colocar a condição de que uma negociação pode ser superior a leis que garantam 13º, férias, descanso remunerado e a reforma da Previdência que basicamente vai impedir que qualquer trabalhador tenha acesso à sua aposentadoria. Perfeito, Rodrigo. No programa anterior também, com a presença do Gabriel, ele justamente frisou isso, né? Nenhuma Sim. greve é mal cedida, né? Sempre há um ganho. Nós não podemos ter na greve a única expectativa da conquista financeira imediata, né? A gente precisa entender que a luta ela tem muitas facetas. Obviamente, nós já tivemos greves que a conquista financeira não veio no momento do encerramento da greve, mas que abriu caminhos, por exemplo, para a construção do plano de carreira que nós temos hoje na categoria. Então, toda greve organiza a classe trabalhadora, coloca ela em movimento e faz com que ela reflita sobre a sua condição. Repito, não fosse isso, o próprio Francisco não estaria aqui
fazendo a sua análise sobre o que houve a greve. É importante isso. Perfeito. Bom, a Central Única dos Trabalhadores tem atendido não apenas a categoria dos professores, mas todas as outras categorias, no sentido de unificar, né, Rodrigo? Na sua avaliação, fazendo uma análise de conjuntura nacional, qual é o maior desafio no momento? Olha, a função de uma central sindical, ela é de ser classista, é de representar a amplitude da classe trabalhadora, né? O Sindicato dos Professores de Brasília é filiado à Central Única dos Trabalhadores, assim como vários outros sindicatos privados, do serviço público, da prestação de serviços. Então, nós temos uma amplitude de categorias que representam o todo da classe trabalhadora. O maior desafio que nós enfrentamos é a construção da unidade da pauta da classe trabalhadora na defesa de seus direitos. A reforma da Previdência é algo fundamental para toda a classe trabalhadora, pois ela não atinge apenas servidor ou trabalhador terceirizado ou trabalhador rural. Então, toda a classe trabalhadora está sofrendo aí com a possibilidade do fim da aposentadoria que a reforma da Previdência aponta. Claro, e além de tudo vai estar ferindo a vida dos brasileiros para o bom funcionamento do país, né? Você imaginar 49 anos de contribuição para poder ter acesso à aposentadoria, que é o que estão pretendendo com a reforma, imaginem nossos filhos que terão que começar a trabalhar com 16 anos para conseguir um dia se aposentar aos 65. Né? Essa é a lógica que estão impondo a nós. Quem não conhece a sua realidade, o site da CUT Brasília, né, cutbrasilia.org.br, procura lá uma calculadora da aposentadoria, nós chamamos de aposentômetro. Né? Lance suas informações, faça o cálculo. Eu já fiz os meus. Se tudo der certo, eu nunca parar de contribuir, aos 72 anos eu tenho direito a me aposentar. É surreal, né? É absurdo, surreal, né? Estamos com o aposentômetro na rodoviária e essa semana está na Ceilândia, está lá na feira da Ceilândia, fazendo o cálculo de aposentadoria. Tem muito trabalhador que nunca vai conseguir ter acesso à aposentadoria, pois o tempo de contribuição de 49 anos, ele tem que ser ininterrupto. E a gente sabe que a grande maioria dos trabalhadores não tem essa condição. É preciso realmente unir todas as categorias para pressionar o governo e evitar esse tipo de despropósito. Por isso a importância do dia 28. Por isso o dia 28 é uma greve geral de toda a classe trabalhadora. Perfeito. Bom, Rodrigo, o TV Simples está chegando ao fim. Você gostaria de trazer mais alguma informação a respeito do dia 28? Eu gostaria de reforçar a convocação a toda trabalhadora, todo trabalhador a pararem a atividade, a produção, pararem os serviços, não irem trabalhar no dia 28. Dia 28 é dia de greve. E no dia 1º de maio, dia da classe trabalhadora, esteja conosco lá na Torre de TV para a gente celebrar um dia de luta, fazer um debate, diversão, música e brincadeiras para as crianças, que é um dia que a classe trabalhadora precisa celebrar as suas conquistas, mas organizar a sua caminhada na luta. Perfeito. Bom, e a TV Comentários de Brasília vai cobrir essa atividade de perto. Ótimo. Perfeito. Bom, este foi o TV Simpro. Eu sou Paula Nogueira. Gostaria de agradecer a sua presença, Rodrigo, aqui na TV Comentários de Brasília. Obrigado pelo convite. No TV Simpro mais uma vez. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com todo mundo. As portas sempre estarão abertas para a CUT aqui na TV Comentários de Brasília. Obrigado. Bom, eu convido a todos vocês que estão nos assistindo que continuem acompanhando a programação da TV Comentários de Brasília e informo que é possível rever o programa e também os antigos na nossa programação, no nosso canal do YouTube e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até logo.